A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 19 do Evangelho de João. E a partir do verso 28, eu tenho como título A Morte de Jesus. Nós vamos compreender mais um pouquinho, aprender sobre alguns assuntos, alguns episódios que acontecem aqui na morte e crucificação de Jesus. E começa assim: agora Jesus sabia que tudo estava completo. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram-na num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Aqui nós temos Jesus cumprindo mais uma profecia. Profecia essa em Mateus capítulo 27. Salmo, versículo 22, do 15 ao 18. Diz assim: a minha garganta está seca como pó, e a minha língua grudada no céu da boca. Tu me deixastes como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Então nós temos aqui no Salmo 22, a partir do verso 15, do 15 ao 18, a profecia de alguns episódios que aconteceria ali na crucificação. Nós temos ali esses cães, essas pessoas más que Jesus fala, realmente estavam ali ao redor dele na crucificação. Falam das vestes, né, que eram sorteadas, repartidas entre os soldados romanos. E fala também quando Jesus diz que ele tinha sede. Imagine a situação, né? Nós falamos que desde que ele é preso até a crucificação foram cerca de 21 horas e provavelmente não se preocuparam com alimentação ou com água nesse episódio, porque foram só açoites, bufetadas e carregar a cruz ali naquela via dolorosa. Então Jesus teve sede. Aqui fala que no Salmo que a garganta estava seca como pó e a língua grudada no céu da boca. Então, uma sede extrema. E o que os discípulos romanos fazem? Algumas Bíblias falam vinagre. Outras Bíblias falam, como essa versão que eu tenho aqui, um vinho comum, um vinho de pouco valor, um vinho azedo. Por isso eles chamavam de vinagre. Então eles molham ali numa esponja, coloca numa haste, porque era alto, e coloca na boca de Jesus. Jesus não recusou dessa vez, mas teve uma vez que ele recusa. Está em Mateus 27, do 33 ao 34, quando Jesus chega ao Gólgota, ao lugar da crucificação,
e eles lhe deram vinagre misturado com fel. Esse fel era uma espécie de anestésico. E Jesus recusa, porque ele não queria estar anestesiado, ele queria ter consciência de tudo o que estava acontecendo, principalmente de ver todas as profecias se cumprindo ali naquele lugar. Então, a primeira vez que eles oferecem vinho para Jesus, não está aqui em João, como eu acabei de citar, está em Mateus 27, do 33 ao 34, Jesus nega, porque era diferente, era com o propósito de ajudar a pessoa que ia ser crucificada naquela dor. Era uma espécie de anestésico. Então, Jesus nega, porque ele queria fazer tudo consciente, com consciência, e não perder assim a consciência ou deixar de sentir a dor que lhe propusera o cálice que foi proposto para Jesus. E na parte seguinte, um soldado fura o lado de Jesus. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandassem tirá-los da cruz. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que chegasse no sábado, os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês saibam e creiam. O que ele disse é verdade e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as escrituras dizem: eles olharam para aquele a quem atravessaram com a lança. Então nós temos aqui o apóstolo João dizendo que ele era testemunha visual. Ninguém contou para ele. Ele viu toda a cena, ele viu todo o acontecimento. E os soldados, a mando dos líderes judeus, teriam que quebrar a perna das pessoas ali crucificadas, porque quando quebravam as pernas e o peso descia todo sobre aquela pessoa, não tinha mais apoio, eles sufocariam e morriam. Porque na lei dos judeus, eles não podiam morrer no sábado, crucificado no sábado, nem sequer estar na cruz no sábado. E o sábado do judeu começaria ali às 6 da tarde. E sabemos que Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde. Então se cumpriu mais uma profecia: nenhum dos seus ossos foram quebrados. Jesus morre antes. E o interessante aqui, para confirmar com certeza, o soldado pega de uma lança e fura o lado de Jesus. Quando ele fura o lado de Jesus, sai ali sangue e água. Muitas pessoas colocam um monte de explicação para isso. Mas nós vamos colocar a explicação, o que o sangue significa na Bíblia. O que a água significa na Bíblia? O sangue na Bíblia significa vida. Jesus derramou o seu sangue para que pudéssemos ter vida. Todo o sangue do Cordeiro foi derramado. Sangue significa vida. E água? Água, segundo Efésios 5:26, diz assim: para santificar, purificando pelo meio da lavagem de água pela palavra.
A palavra de Deus, ela funciona para nós como uma água que nos dá banho, água que nos lava, que nos purifica. Esse é o significado de água na palavra, purificação. E como isso acontece para a nossa vida? Através da palavra. Quando eu leio na palavra que mentir é pecado, e eu deixo de mentir, essa área da minha vida está sendo lavada. Quando eu aprendo na palavra que eu preciso perdoar e eu tomo a decisão de perdoar, essa área da minha vida é lavada. E assim, toda a palavra de Deus, todos os ensinamentos de Deus. E depois nós temos o sepultamento de Jesus. Depois disso, José da cidade de Arimateia, ou José de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus, citado lá em João capítulo 3, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus, o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar. Veja bem, nesse ato da crucificação, todos que eram crucificados, que eram encontrados ali em culpa, eram crucificados porque eram culpados, eram ladrões, tinham cometido algum crime, eram jogados todos no mesmo lugar. Mas nós vemos aqui que Jesus teve um tratamento especial no seu sepultamento. Ele não é sepultado junto com os outros dois ladrões. Dois discípulos que eram de longe, José de Arimateia e Nicodemos, eram judeus que serviam Jesus, seguiam Jesus de longe, tiveram ali um ato de compaixão, pediram o corpo de Jesus, gastaram 35 quilos de produtos para preparar o corpo de Jesus e o colocam num sepultamento, numa cova, não é cova, né? Ali era numa rocha, virgem. Não havia nunca ninguém sido sepultado naquele lugar. Era um lugar grande, num jardim. Isso que a Bíblia relata para nós. E cabia pessoas em pé lá dentro. Jesus foi sepultado num lugar novo, num lugar especial, sozinho, porque nele não havia se encontrado culpa nenhuma. Então foi providenciado para ele algo de novo, algo especial. E essa palavra, ela traz um conforto para os nossos corações. Deus sempre cuida de nós, sempre, sempre. Ele sempre dá uma atenção devida. Lembrando que Deus, que Jesus é o bom pastor e ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas, né? Então, essa palavra mostrando aqui esse cuidado com o sepultamento de Jesus, porque afinal de contas ele era inocente, ele era ali o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, é Deus, e ele teve um sepultamento honrado, num lugar novo, preparado ali para ele, né?
Isso é muito especial para nós. Isso é muito importante. A gente vê que depois de tudo que Jesus fez, tiveram ali esse cuidado e principalmente todas as profecias se cumprindo, como eu citei aqui, profecias nos Salmos, temos a profecia em Isaías e assim várias outras profecias se cumprindo aqui na crucificação de Jesus Cristo. Amém? Mais um pouquinho de aprendizado para as nossas vidas. Espero que você tenha sido muito abençoado, que fique essa palavra para o seu coração. Jesus derramou o seu sangue. No último momento ali, depois de sua morte, ele derrama sangue e água. A sua vida e a purificação para a nossa vida, que é através da palavra que ele trouxe para nós, que ele preparou para nós. Amém? Foi por você, foi para mim. Fica essa palavra, que Deus te abençoe. A graça